E aí, galera, tudo bem? Voltamos novamente, dessa vez para falarmos um pouco de especiação, só que de um modo diferente, né? Vamos fazer exercícios sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, né? Vamos resolver 4 questões sobre o assunto, sobre especiação. E aí vamos começar com a primeira questão, com a leitura. O processo de formação de uma nova espécie é chamada de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência de um surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada de... Então, nós já trabalhamos isso na nossa videoaula passada. E aí, quando nós temos aí 2 tipos de formação de novas espécies, né? Nós temos as formações alopátricas e as nossas formações simpátricas, tá? O que é a formação simpátrica? É aquela que eu formo uma nova espécie, eu me divido, eu não encontro mais o indivíduo por uma questão comportamental, que não é o caso. Claramente a questão deixa aí, né, frisado que eu surgi uma barreira geográfica, como mostra na figura, tá? Eu estou sendo dividido por 2 continentes, tá? Eu tenho de um lado, né, o Pacífico, do outro lado o Atlântico, dividido aí por 2 continentes, tá? América do Norte e América Central, eu diria até 3, né? Também a América do Sul, porque essas populações isoladas também pegam aí na costa da América do Sul. Então eu estou 2 lados de um oceano dividido aí por 3 continentes e eu não me encontro mais. Se eu não me encontro mais, características vão se acentuar e ao longo do tempo eu vou formar 2 espécies diferentes. Ele não citou qual era o animal, mas esse animal não se encontra mais. Então, claramente aí eu tenho uma especiação alopátrica por meio de uma barreira geográfica. Essa foi fácil, hein? Segunda questão. O efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito é um tipo especial de... Então, quando eu tenho um efeito fundador, quando eu tenho um indivíduo que ele vai para outra área, trazer uma carga genética diferente, o que é que vai acontecer nessa nova área com essa carga genética diferente? Eu vou ter um indivíduo que claramente vai trazer a sua carga específica. Se você observar na figura de cima, bem claramente, eu tenho 3 tipos de genótipos. Os indivíduos azão em amarelo, os heterozigotos azão em laranja e os recessivos azão em vermelho, tá? Ocorreu uma desertificação naquele local, uma variação climática, né? Aquele local provavelmente era uma floresta, tinha um pouquinho de deserto, aconteceu uma mudança climática fenótipica, isolei a área, tá? Provavelmente por anos de seca. Aí eu isolei uma pequena parcela da floresta e essa pequena parcela da floresta ficou apenas com os indivíduos recessivos. Quando essa floresta voltou a crescer, que é o indivíduo que está agora dominando a área, tá? Então é o indivíduo recessivo. Então isso aí é uma especiação aloprática por um isolamento geográfico. O isolamento aí foi a desertificação, me isolou e eu formei um novo indivíduo. Tá ok? Terceira questão. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon habitam 2 populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As 2 populações constituem diferentes devido principalmente ao ou a. Então, eu tenho aí um Grand Canyon, eu não me encontro mais com o indivíduo, tá?
E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de duas populações de espécies, certo? Com um isolamento reprodutivo. Mas, Ítalo, claramente, os indivíduos estão com uma barreira geográfica, que é o Grande Cânion da figura. Eles não se encontram mais. Mas observe na questão, ele falou o quê? Eles não reproduzem mais, mesmo sem as barreiras geográficas. Se eu pegar esses animais e botarem eles para se encontrarem, eles são capazes de se reproduzir. Então, se eu não tenho mais uma barreira geográfica, que pode ter sido inicialmente o problema, tá? Como grande fator, é porque eles se modificaram reprodutivamente. Eu agora tenho um isolamento reprodutivo. E se eles são incapazes de se reproduzir, é porque eles já formaram novas espécies, tá? Claramente eles já formaram novas espécies. Então eu tenho aí o item correto, o item B, tá? Vamos para a última questão. Foi o naturalista inglês Charles Darwin, em sua obra intitulada A Origem das Espécies, que sugeriu que a evolução é um processo de divergência, onde espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria existido no passado, a partir de um ancestral comum. Um dos pensamentos darwinianos, que é a ancestralidade comum. Podemos afirmar corretamente que a especiação, no geral, inicia-se quando? Qual é o momento que eu vou ter a formação de uma nova espécie, tá? Item D. A troca dos genes entre duas espécies torna-se restrita em virtude do isolamento geográfico delas. A partir do momento que eu não encontrar mais um indivíduo por uma questão geográfica ou comportamental, eu tenho a formação de uma nova espécie, tá? O item A está errado porque acontece a troca de genes, não importa se há troca de genes entre espécies diferentes, tá? Não ocorre a troca de genes entre duas espécies, se são espécies diferentes. Não vai ter mais o significado, isso já foi pós-isolamento. Ocorre a troca de genes entre duas populações que coexistem em um mesmo espaço, não isolados geograficamente. Se duas populações de mesma espécie continuam no mesmo espaço, não isoladas, com fluxo gênico, nunca ela vai formar uma nova espécie. Então, o item correto é o item D. Bem, galera, foi um prazer estar com vocês, tá? Vamos preparar aí mais algumas aulas. Vamos nos encontrar lá no Google Classroom para uma lista de exercícios. E vamos aguardar agora a nossa próxima aula, tá? Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.